alguns meios pelos quais os cidadãos podem lutar pelos seus direitos. Um deles é o advocacy. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos no Conexão Unimep de hoje a professora Andréia Gozzetto, que é especialista em relações governamentais. Professora Andréia, seja bem-vinda à TV Unimep. E para falar sobre esse assunto que está tão em pauta hoje em dia, que é o advocacy, é um termo em inglês. Eu acredito que ele não tem nenhuma definição específica, né, de tradução desse termo para o português? Não. Infelizmente, ainda não encontramos uma única palavra para sintetizar o que quer dizer advocacy, né? Em espanhol, eles usam o termo incidência política. E algumas organizações aqui no Brasil também utilizam o termo incidência política, mas o advocacy tem sido o termo mais utilizado, né? Como que a gente entende? O que é isso? A palavra já é complicada. Quer dizer, em inglês a pronúncia correta seria advocacy, mas aqui nós demos uma brasileirada, né? E falamos de advocacy. O advocacy é um tipo de ação política que é realizada principalmente pelas organizações da sociedade civil e ele tem algumas peculiaridades, né? Então, essas organizações da sociedade civil são elas que escolhem as causas que elas vão defender. Então, é um tipo de representação não eleitoral auto-autorizada, né? A própria organização da sociedade civil escolhe quem ela vai representar. E uma outra questão que é muito interessante também é que normalmente se faz advocacy porque essa organização da sociedade civil ela não tem acesso direto ao tomador de decisão, ela não tem assento na mesa de negociação. Então, ela quer influenciar a forma como as políticas públicas ou as práticas políticas da sociedade na qual ela está inserida, elas acontecem, só que ela não tem acesso. Então, como ela não tem acesso, ela precisa criar esse acesso. E aí ela faz isso de maneira indireta, né? Então ela engaja e mobiliza a própria opinião pública em torno da causa que ela está defendendo e essa opinião pública passa a pressionar o tomador de decisão, né? E nesse movimento, nesse processo, você entende porque é difícil sintetizar em uma única palavra? Porque na verdade é um processo, né? Ele vai acontecendo por etapas. E esse tomador de decisão, ele toma conhecimento tanto da causa quanto da própria organização da sociedade civil que a está defendendo a partir da pressão da opinião pública, né? E aí essa organização da sociedade civil, ela acaba por ser legitimada e também ganhando visibilidade, né? E aí as portas do poder público costumam se abrir para que ela possa ser ouvida. Até para que fique claro para quem está acompanhando a nossa entrevista, teria como você nos dar um exemplo? Qual é o exemplo de utilização do advocacy? O advocacy pode ser utilizado para qualquer interesse amplo, né? Então, por exemplo, você tem grupos da organização da sociedade civil que defendem uma regulamentação mais forte com relação ao tabagismo. O tabagismo hoje no Brasil é um tema que já foi quase que completamente restringido, né? Você já tem uma regulamentação bastante forte e existe um grupo chamado ACT que atuou muito fortemente para que toda essa regulamentação ela acontecesse, né? Então, cada organização da sociedade civil, dependendo do tema no qual ela atua, ela vai desenvolver ações naquele sentido, né? Muitas pessoas não sabem que existe um grupo, né, por trás de todas as questões engajado em ações de mudanças concretas. Então, como você disse, o advocacy é ação, não é meramente uma campanha de mobilização, por exemplo. Não. Por isso que a gente estava conversando aqui anteriormente, as petições online, por exemplo, elas são ferramentas de engajamento e mobilização que podem ser utilizadas em planos de ação de advocacy. Até essa petição online que ficou muito em voga, que teve na mídia aí durante várias semanas, que obteve mais de 700 mil assinaturas, mesmo assim, mesmo com esse número muito expressivo de assinaturas, foi necessário um grupo de pessoas, né? Então, isso é importante dizer, a ação política, ela é sempre presencial, né? A ação política virtual, ela não substitui a ação política presencial. Então, mesmo assim, o pessoal do Change.org foi a Brasília, levou as celebridades, né, para conversar com os tomadores de decisão. Então, essa é uma coisa que é muito interessante ressaltar também, é que você pode ter lobby sem advocacy, mas você não tem advocacy sem lobby, né? Porque num determinado momento, o grupo
ou a organização da sociedade civil, para que ela veja aquela mudança acontecer, ela precisa entrar em contato direto com o tomador de decisão. Então, lobby, desculpa, o que é lobby? Até que fique... É uma defesa de interesses? O lobby é uma defesa de interesses junto aos tomadores de decisão que podem tomar determinada decisão com relação a políticas públicas, tá? Então a diferença entre o lobby e o advocacy é a forma como se contata o tomador de decisão. Então, se eu entro em contato, se eu acesso o tomador de decisão diretamente, eu estou fazendo lobby. Se eu acesso esse tomador de decisão indiretamente, eu estou fazendo advocacy. Tanto no lobby quanto no advocacy, eu tenho um objetivo, eu tenho um interesse, eu quero mudar alguma coisa, eu quero causar alguma transformação, tá? Então, o lobby normalmente, ele é visto de uma maneira mais pejorativa, porque normalmente os interesses que são defendidos são interesses mais particularistas, né? Mais específicos e mais voltados também ao setor produtivo. Então, e também a palavra lobby no Brasil, infelizmente, e essa é uma história longa que remonta à década de 70, né, do século XX, a gente tem uma carga pejorativa muito forte, né? Então, um estigma de marginalidade que envolve a atividade do lobby, né? Existe lobby ilícito? Existe, a gente vê na televisão todos os dias, né? Mas agora dizer que todo lobby é ilícito seria um grande engano. Então, o lobby ilícito, ele também é realizado no Brasil, realizado por uma série de organizações e realizado de maneira muito mais profissional do que há algumas décadas atrás. A mesma coisa acontece com a advocacy. Hoje, né, a partir do ano passado, principalmente, é que eu comecei a ter um contato maior com as organizações que realizam advocacy. Eu já tenho percebido como a ação dessas organizações, ela tende a uma profissionalização. Isso nos Estados Unidos já acontece há 5 décadas. Né? Desde 1960, as organizações da sociedade civil já vêm se profissionalizando, inclusive aprimorando ferramentas de avaliação e monitoramento das suas ações, né? Então, assim, o advocacy ele já existe faz tempo, esse conceito que é novo. Para nós. Né? No Brasil. Para nós. No Brasil é que é uma palavra que ainda causa estranhamento, né? Que quando você fala assim, nossa, mas o que é? O que Parece é algo tão complicado, é uma coisa tão estranha, né? Você demora tanto tempo para explicar o que é o advocacy. É um tipo de ação política que tem como objetivo gerar uma mudança social numa política pública, né? E a grande diferença aí é a forma como esse representante ele é autorizado e a forma como ele acessa o tomador de decisão, né? Então, se é um grupo auto-autorizado e ele vai fazer esse contato de forma indireta, a gente vai conceber isso como advocacy e não como lobby. Então, só para a gente deixar claro, todo mundo pode fazer advocacy, não precisa ser uma empresa, né? Todas as pessoas, cada indivíduo pode... Aí, como a gente fala, ele faz um advocacy, quais são os termos, né, que a gente utiliza? Ele faz advocacy. Faz advocacy. Né? O advocacy é uma estratégia para a defesa de causas. Então, é uma estratégia indireta, né, de pressionar o tomador de decisão para que determinada mudança aconteça. Tá? Qualquer pessoa pode fazer. Pode ser um indivíduo específico, pode ser uma associação de moradores de bairro, pode ser uma ONG, pode ser uma empresa, pode ser um instituto, uma fundação, né? Normalmente, institutos e fundações sempre têm um departamento de advocacy, né? Então, isso hoje em dia está ficando cada vez mais conhecido e mais comum, até porque, com a atual crise de representação que nós estamos passando, as pessoas já não confiam mais nos políticos eleitos, né? E não confiam nas instituições políticas. Então, o advocacy é uma excelente alternativa para a representação eleitoral, né? Ele tem alguns desafios, como nós estávamos conversando anteriormente, como, por exemplo, quem legitima aquele grupo que está defendendo determinada causa, né? Se a gente for pegar como exemplo uma organização que defende o meio ambiente, vou pegar o SOS Mata Atlântica, que é uma organização aqui brasileira. Quem é a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica gosta da forma como estão defendendo os seus interesses? Então, é impossível aferir, né, o grau de satisfação da Mata Atlântica com relação ao trabalho
do SOS Mata Atlântica. E isso acontece também com outros grupos, né? Então, muitas vezes você tem um grupo que tem todo um trabalho para diminuir desigualdade, para garantir educação em direitos, mas nem sempre esses grupos eles fazem a conexão adequada com o beneficiário, aquele cara que está lá na base, né? Então, para que a representação ela possa ser democrática, para que representatividade e legitimidade sejam aferidas, sejam garantidas para esse grupo, é importante que ele tenha um contato bastante direto, né, e intenso com aquelas pessoas que ele visa trazer benefícios. A gente percebe, né, como você disse, que o lobby passou por algumas mudanças no Brasil. O advocacy, é possível que ele seja algo negativo ou não? O advocacy vai ser sempre algo positivo, voltado, colaborando, né, para o exercício da cidadania, para a democracia em si? Olha, é difícil que o advocacy ele tenha essa conotação negativa, porque normalmente se faz advocacy, normalmente 100% das vezes se faz advocacy para causas envolvendo interesse público, tá? Então são grandes causas com as quais você trabalha, né? Segurança pública, mobilidade, né? E essas causas, elas são causas que são muito caras para todos os cidadãos. Então, dificilmente você encontra aí uma ação de advocacy particularista, né? Obviamente que o interesse público, ele pode ser reenquadrado da maneira como aquele que elabora a ação o deseja, né? Mas para isso é que a sociedade civil tem que estar de olho, né? Então, para a gente encerrar nossa entrevista, quem quiser ter mais informações, conhecer mais esse conceito, né, o que é advocacy, a Unimap, né, você está oferecendo um curso aqui na Unimap de curta duração em advocacy. Você me disse que é um curso bem prático mesmo. Bem prático, é um curso em que a gente define, né, esse conceito, porque ele não é de fácil definição, como eu acho que eu consegui deixar claro aqui, mas é um curso que o próprio título do curso já diz ao que ele veio, né, é advocacy na prática. Então a gente tem 4 encontros, ele é dividido em 4 encontros, 4 noites, né? E nós vamos mostrar, eu e o Renato Morgado, do Imaflora, como é que você entende advocacy, quais são os tipos de advocacy, que tipo de ação pode ser realizada, né? Como que eu formulo um plano de ação de advocacy e as estratégias e as táticas infalíveis para alcançar a mudança que se deseja. Que no caso é atingir, né, a pessoa, quem é o tomador de decisões. Exatamente. O público-alvo de uma ação de advocacy, assim como numa ação de lobby, é sempre o tomador de decisão, né? E para chegar no tomador de decisão, você usa outros atores, como por exemplo os influenciadores e os mobilizadores. E o beneficiário é aquele cara que está lá na base, né? Então se eu estou falando de uma política pública de segurança pública e eu estou falando de população encarcerada, né? Eu tenho organizações que trabalham especificamente com essa população encarcerada. Quem é meu beneficiário? É o encarcerado, né? Quais são os influenciadores e os mobilizadores? Os influenciadores, normalmente, os atores da mídia, né? Os mobilizadores, os youtubers, as pessoas que têm blogs, etc e tal, né? Que têm uma visibilidade grande com relação a esse assunto ou não, ou dão a sua opinião sobre esse assunto, né? E aí depende se essa opinião ela é boa ou é ruim para sua causa, então você tem que escolher muito bem. Mas o tomador de decisão, aquele que formula a política pública, ele é o público-alvo, né? Então como é que eu converso com esse tomador de decisão? Como é que eu levo a minha demanda até ele, né? Tem estratégia, tem tática, né? Quer dizer, tem uma ciência por trás dessa forma, né? Quando a gente está falando, Dani, de lobby ou estamos falando de advocacy, nós estamos falando, na verdade, da relação entre Estado, sociedade civil e mercado, né? E essa relação, ela precisa ser colaborativa, cada vez mais colaborativa, né? Quanto mais o cidadão, seja ele um empresário, seja ele um pequeno produtor rural, seja ele um professor como eu, quanto mais esse cidadão se aproximar do Estado, do governo, do tomador de decisão, melhor será a nossa sociedade, né? Esse é o ponto essencial. Nós precisamos nos aproximar, na verdade a gente precisa se empoderar, a gente precisa se apoderar do Estado. O Estado é nosso, ele não é nosso inimigo, ele é nosso, nós fazemos parte do Estado, né? Então ele precisa nos ouvir, só que para que ele nos ouça a gente precisa saber como falar. E nesse curso é justamente isso
que eu e o Renato vamos abordar. Como é que eu levo a minha demanda, como é que eu levo a minha causa, como é que eu levo o meu interesse, que é legítimo e que é relevante para esse tomador de decisão, a ponto de que ele leve em consideração o que eu estou dizendo. Certo, então, professora, muito obrigada por sua presença aqui ao nosso programa. Se você quiser deixar, tem um blog também que você fala sobre esse assunto, né? Eu tenho um blog, meu blog, o endereço do blog é www.lobbying.com.br. Nesse blog eu coloco alguns textos de minha autoria, né? São poucos ainda, mas eu costumo também divulgar os eventos que estão acontecendo na área, né, que estão relacionados a essa relação entre Estado e sociedade civil, e coloco também muitas dicas de bibliografia para quem quer se aprofundar, né? E já queria deixar aí dar um furo jornalístico, né? O Imaflora vai lançar daqui a um tempo um kit de ferramentas em advocacy. Eu ajudei a construir esse kit de ferramentas de advocacy, né? Então, acho que esse é um momento que tem que ser esperado, porque em português a gente tem apenas um kit de ferramentas e ele é muito extenso, né? Que é o kit do Tier Found, mas é muito extenso. Então, esse que a gente concebeu aqui, ele vai mais direto ao ponto, né? Eu quero parte da nossa realidade, do nosso contexto. Eu quero que a mudança aconteça. Como é que eu vou fazer para que ela aconteça? Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade.